Estamos em contato aqui no Band News em alta frequência agora com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, quem eu tenho o prazer de receber aqui nos nossos estúdios digitais para conversar um pouquinho com o ouvinte da Band News FM. Ministro, obrigada pela atenção desde já. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos os ouvintes da Band. A gente começa o nosso papo falando sobre auxílio emergencial. A gente vem acompanhando a situação de milhões de brasileiros que têm direito ao benefício. Mas um destaque ao longo desta semana do noticiário foi uma notícia em relação àqueles que não têm direito a receber o auxílio emergencial, mas receberam também e suspeitas de fraude, né? O Ministério da Cidadania enviou mais de 1.300.000.000 de CPFs à Caixa para bloqueios por suspeitas de fraude. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa situação, porque há registro de fraudes e há registros também de inconsistências nos cadastros, nos CPFs, ministro? Bom, primeiro dizer que tudo isso é fruto, né, de uma análise feita primeiro pela CGU, que é a Controladoria Geral da União, que encontrou 160 mil, né, registros de desconformidades no universo de 30 milhões e 500 mil benefícios concedidos, né, que é um índice de 0,5%. Depois, nós tivemos mais uma análise do TCU em cima de 50 milhões e 200 mil auxílios concedidos, e o TCU encontrou em torno de 600 mil casos de inconsistências, né, ou desconformidades, onde cabe a falha do sistema, o erro, ou então a fraude. Desses 600 mil, nós tínhamos em torno de 220 mil que eram pessoas que receberam a primeira parcela do auxílio emergencial, mas depois elas se encaixavam no benefício emergencial. É importante dizer que aquele que atende tem contrato de trabalho, e esse novo auxílio, né, que é o BEM, ele foi criado mais ou menos um mês depois que nós iniciamos o auxílio emergencial. Nós mesmos é que bloqueamos, e, portanto, se reduz para um pouco menos de 300 mil casos, onde nós temos em torno de pouco mais, pouco menos de 200 mil que estão pessoas que têm algum benefício do INSS, que nós estamos também revisando, e chega-se ao número inferior a 200 mil, o que dá um índice de em torno de 0,4%. Então, na verdade, há uma suspensão de todo e qualquer pagamento para essas pessoas. Nós iniciamos, desde ontem, um trabalho numa trilha de auditoria interna, aonde a secretaria coordenada pelo delegado de Polícia Federal, o delegado Marcos Paulo, ele está fazendo toda a checagem para que a gente, o mais rapidamente possível, possa separar o joio do trigo, né? É importante dizer que o nível de acerto hoje no auxílio emergencial ele é de 99,5% de todos os benefícios concedidos. Quem funciona como referência para o mundo todo é o sistema de pensões e aposentadorias dos Estados Unidos, e eles têm um índice de desconformidade de 0,82, que eles aceitam como razoável. No auxílio emergencial, nós temos um índice bem menor do que esse, em torno de 0,4% a 0,5%, dependendo da avaliação, o que confere ao Brasil um grau de eficiência bastante rápido. E a gente pretende, no início da próxima semana, já ter a maioria desses CPFs liberados para que as pessoas possam continuar recebendo o seu auxílio emergencial. Mas como é uma orientação da CGU e do TCU, nós temos a obrigação de revisar cada um desses apontamentos feitos por esses dois órgãos de controle. Em relação às devoluções, ministro, o governo conseguiu recuperar até agora qual o valor do auxílio que foi recebido por pessoas que não se encaixam nos critérios estabelecidos? Nós já recebemos o número do final da semana passada. Eu devo receber uma totalização provavelmente amanhã. Nós recebemos 72 milhões de reais,
e 79 mil pessoas já fizeram sua devolução. Então, é um número bastante expressivo. Nós acreditamos que esse número deva crescer, né? E a gente já deve ter números bem mais robustos na abertura da semana que vem. O que a gente recebe muito de reclamação dos nossos ouvintes, né? A gente tem um parâmetro aí do que chegam das mensagens, daquelas pessoas que têm direito a receber o auxílio e não conseguem. São reclamações que, inclusive, a gente já levou à Caixa Econômica Federal em relação ao uso do aplicativo, falhas no sistema, trabalhadores que tentavam fazer a solicitação ou conseguiam fazer a solicitação e não tinham direito, não conseguiam acesso ao recebimento do auxílio emergencial. Fala muito sobre problemas nos sistemas, né, do aplicativo, enfim, para acessar o saldo. Por que o sistema hoje deixa ainda tanto a desejar? A gente sabe que tem um número muito expressivo de acesso, né, são milhões de acessos ao mesmo tempo, mas é um sistema que tem que estar preparado para atender uma demanda muito grande da população, né, ministro? Bom, Débora, primeiro eu acho que a gente tem que separar as coisas, né? Nós processamos e recebemos via o aplicativo da Caixa e via o site e processamos 148 milhões de CPFs. Não há nenhum paralelo no mundo, nenhum país do mundo conseguiu fazer isso, do mundo ocidental. Tirando a Índia, tirando a China, não tem comparação com a gente. O Brasil atingiu 66 milhões de pessoas em pouco mais de 60 dias de pesquisa e processamento. Tanto isso é verdade, por exemplo, os americanos, né, que são teoricamente mais desenvolvidos que a gente, inclusive tecnologicamente, têm uma economia muito mais forte. Eles mandaram algo entre 120 a 130 milhões de cheques. A Bloomberg noticiou há pouco mais de 10 dias que um terço desses cheques não chegaram. Países europeus que usaram o mesmo caminho também tiveram muitos e muitos problemas, muito superiores ao que a gente tem no Brasil. Nós tivemos uma boa dose de ousadia e de coragem quando o presidente Bolsonaro nos determinou que fizéssemos a coordenação desse processo do auxílio emergencial. Nós buscamos através do aplicativo de celular e eu posso mostrar com números evidentes. Quando a gente chegou lá no Ministério da Cidadania, nós tínhamos 75 milhões de pessoas no cadastro único. Destas, 15 milhões não tinham CPF. Nós montamos uma força-tarefa ali em março e a gente nem sonhava que ia ter auxílio emergencial e nós, em pouco mais, em torno de 30 dias, pouco menos de 30 dias, conseguimos colocar CPF em 5 milhões das 15 milhões que faltavam, mas ainda faltam 10. Por outro lado, os governos petistas se jactavam de que no cadastro único, conhecido como CAD único, que atende não apenas o Bolsa Família, mas mais de 20 programas federais e estaduais, estavam todos os vulneráveis do Brasil, que todas as pessoas que tinham vulnerabilidade social no Brasil estavam no cadastro único, pois nós encontramos 26 milhões de pessoas a mais que nunca estiveram no cadastro único. Hoje o cadastro único é de 101 milhões de pessoas, porque tinham 26 milhões que eram aqueles invisíveis, que o presidente Bolsonaro sempre se preocupou, que são aquelas pessoas que trabalham de dia, né, para levar o alimento para sua casa à noite, e essas pessoas nunca tiveram nenhum auxílio e nenhuma preocupação com nenhum governo. Agora, com o programa do auxílio emergencial, nós identificamos essas pessoas, nós conhecemos o CEP delas, a composição familiar, as suas atividades, e hoje todas elas estão bancarizadas. Elas receberam uma conta gratuita na Caixa, que vai permitir, depois do término da operação do auxílio emergencial, que a gente possa, por exemplo, com microcrédito, dar condição de que essas famílias possam retomar sua atividade econômica e possam, estas pessoas, sustentar as suas famílias com dignidade. Ministro, o senhor falou aí sobre Bolsa Família e Cadastro Único. Aproveito para mudar de assunto e perguntar sobre a revisão também, né? As revisões cadastrais do Bolsa Família e do Cadastro Único. Estão suspensas temporariamente por causa do coronavírus, medida para evitar aglomeração. Como é que isso procede? Tem previsão para ser retomado? E o senhor acredita que isso pode dar abrir brechas para fraudes também nesses programas?
Não, justamente o contrário, né? Nós, quando iniciamos o auxílio emergencial, a gente bloqueou a análise das condicionalidades que há 12 anos estão na lei do Bolsa Família, exatamente para não tirar ninguém, porque era um momento onde nós precisávamos poder ter a maior rede de proteção possível, porque nós não sabíamos quanto tempo ia durar a questão do enfrentamento à pandemia. E por que a Câmara e o Senado, em diálogo com o governo, estabeleceram na lei um benefício que durava 3 meses? Isso tinha uma base técnica. Todas as epidemias do século XX, elas, entre a dispersão, a difusão do vírus, chegar ao pico e depois a queda para, vamos dizer assim, o padrão de convivência da sociedade, quando a sociedade desenvolve, então, a questão imunitária, eles levaram entre 12 a 14 semanas. Como nós começamos com o auxílio emergencial no início de abril, e lembrar só, né, no dia 3 de abril, a lei estava publicada no Diário Oficial, no dia 7, nós abrimos o aplicativo na sua primeira versão, foi várias vezes corrigido, e no dia 9, nós já estávamos fazendo o primeiro pagamento. Então, isso demonstra o grau de agilidade e rapidez que a escolha do meio digital permitiu. Agora, por outro lado, era muito importante a gente poder fazer aquele bloqueio para não retirar nenhuma família que estava no programa. E isso foi tão importante porque o Brasil, como é muito grande, e o vírus teve uma dispersão muito irregular no Brasil, começou pelo Sudeste, desceu para o Sul, depois foi ao Norte, ao Nordeste, agora ele está migrando para o Centro-Oeste, e aí o presidente Bolsonaro tomou a decisão de ter 20 semanas de proteção, né? Então são as tais 5 parcelas que compõem as 20 semanas, porque aí em todas as regiões brasileiras nós vamos superar, vamos dizer assim, o período mais crítico da pandemia, porque nós temos regiões do Brasil que estão na 13ª, 14ª semana, outras regiões estão na 8ª semana. Então, desta forma, nós temos uma cobertura completa até o final. Então, foi muito importante ter feito aquele bloqueio das condicionalidades, que persistirá até o final da pandemia e até o final do auxílio emergencial. Ao final do auxílio emergencial, as pessoas naturalmente retornam para o programa Bolsa Família, que, aliás, neste momento, tem o maior número de famílias já atendidos, e é importante lembrar, né? O PT dizia que o presidente Bolsonaro ia acabar com o Bolsa Família. Lembrar que o presidente Bolsonaro é quem tem o maior número de famílias atendidas, criou o 13º e pagou o 13º e vai continuar pagando do Bolsa Família, e temos hoje o maior volume de contribuintes, de recebedores no Bolsa Família. Nós estamos, no presente momento, com 15 milhões de famílias, mas 19 milhões de pessoas recebendo, quase 20 milhões dos mais vulneráveis que estão protegidos nessa grande rede de proteção social que o presidente Bolsonaro organizou. Tem previsão de o auxílio emergencial ser prorrogado, ministro? O governo considera conceder mais parcelas do auxílio, dependendo aí da situação da pandemia aqui no Brasil? Não há esse pensamento, porque não há parâmetro no mundo de uma pandemia que durou mais do que 20 semanas. Né? Por maiores os equívocos ou os acertos que tenham sido cometidos pelo país no enfrentamento dela, não tem nenhuma referência de um processo que supere os 20 meses. Né? Então, as 20 semanas, perdão. Então, seguramente, esses 5 meses de cobertura é absolutamente suficiente. Isso remonta, né, à posição que o presidente Bolsonaro assumiu lá em março, de pedir que houvesse equilíbrio. Né? E a gente tem que lembrar, nós tivemos aí 30, 40 dias iniciais onde milhares de cidades brasileiras ficaram completamente paralisadas, sem ter nenhum caso de Covid, quer dizer, num total desequilíbrio em relação à racionalidade. Né? Nós também precisamos lembrar, e o presidente Bolsonaro e o nosso governo têm autoridade a dizer isso, no momento em que não faltou nenhum recurso para a saúde brasileira de estados e municípios, lembrar
que recentemente a Polícia Federal já fez 3 operações de combate ao superfaturamento em aquisição de respiradores e outros equipamentos. E se é Polícia Federal, se é Ministério Público Federal que estão atuando nos estados, o recurso é federal, porque se o recurso fosse estadual, quem estaria em campo é o Ministério Público Estadual e as polícias estaduais. Então, lembrar essa diferenciação. E o presidente deu todas as condições. O governo transferiu bilhões e bilhões de reais para estados e municípios para proteger a saúde dos brasileiros. Agora, por outro lado, o presidente sempre disse que a fome, a miséria e o desemprego na América Latina matam mais do que qualquer epidemia. Se alguém tem alguma dúvida, pesquisa os últimos 20 anos da América Latina, que vai encontrar essas condições. E é óbvio que, nesse momento, nós precisamos que os prefeitos municipais, os gestores municipais, tenham a busca do equilíbrio entre proteger a saúde, mas também permitir que, com cuidado e consciência, as cidades possam voltar às suas atividades normais. Bom, e falando em proteger a saúde, o senhor foi vítima também do coronavírus, né? Estamos conversando aqui no Band News em alta frequência com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. O senhor é mais um ministro do governo do presidente Jair Bolsonaro que teve o diagnóstico, né, para a Covid-19. Os ouvintes que estão nos assistindo na página do YouTube podem ver que o senhor está aí isolado. Como é que o senhor está se sentindo? Como é que foram os primeiros dias? Como é que está tratando dos sintomas? Tomando alguma medicação? A partir de orientação médica? Como é que o senhor está passando aí ao longo desses últimos dias, desde o diagnóstico? Bom, primeiro dizer que na quinta-feira passada, né, à tarde, iniciaram os sintomas, né? Eu sou médico veterinário, eu tenho uma longa experiência clínica e cirúrgica na minha profissão, na minha área, e guardadas as devidas proporções, existem muitas similaridades, né, entre os seres humanos e os animais. Bom, no final da tarde eu vim para casa já com febre na quinta-feira, liguei para o meu médico, né, e disse, olha, eu acho que eu estou com Covid, já havia feito 9 testes, né, todos eles negativos, por acompanhamento, né, e eu tinha na quinta-feira a suspeita clara de que muito provavelmente eu teria contraído a doença. Na sexta-feira, bom, aí amanhece, é uma situação terrível, tu tens um desarranjo orgânico muito intenso, com febre, tosse, dor no corpo, dor muscular, né? Diarreia, falta de ar, é brutal quando ele impacta no teu organismo. Aí eu liguei para o médico, eu já comecei na quinta à noite, por causa da febre, a tomar azitromicina preventivamente. Na sexta, eu comecei já de manhã, antes da tomografia, a tomar a hidroxicloroquina. Na sexta-noite, ele acrescentou a ivermectina, aí eu fiz esse protocolo. Bom, aí já no sábado, eu já apresentei uns 15% a 20% de melhora. No domingo, já foi uns 40%. E na segunda-feira, então, 72 horas depois do início do tratamento, com esse procedimento, eu estava praticamente normal, sem nenhum tipo de sintoma. A minha esposa teve o Covid e apresentou sintomas do domingo para a segunda-feira. Ela também tomou os medicamentos nessa mesma conduta que o médico nos orientou. E no nosso caso, nós somos testemunhas, né, claras de que, assim como 80% daqueles que na fase inicial utilizam esse tipo de protocolo, tem eficiência, né? Ela também ficou muito mal na segunda-feira e hoje, né, ela está no 4º dia de tratamento, ela está ótima, está absolutamente normal, assim como eu estou entrando no 7º dia de tratamento também, sem nenhum sintoma que não seja, né, uma coriza e um analasamento, né, da minha fala, que eu normalmente não tenho. E também, quando faz assim, um pouco mais de exercício mais forte, uma frase mais longa, até sexta passada, dando entrevista, porque ainda de manhã eu tinha uma agenda de rádio e eu normalmente falo para 2 ou 3 rádios todos os dias, e eu cumpri a minha agenda de sexta. Quando a frase era mais longa, Débora, eu sentia que tinha que dar uma puxada no ar, né? Então, fica aqui esse testemunhal, né? Inclusive para os médicos, né? E claro que tem que ser
um acerto entre o médico e o paciente, mas no meu caso específico, meu e da minha esposa, o uso da hidroxicloroquina com azitromicina e com ivermectina teve um efeito extraordinário. E a vontade, Débora, assim, como eu estava sexta-feira, era de se eu pudesse sair do meu corpo e dizer, ó, leva aí para uma clínica, para o hospital, arruma esse corpo, eu volto daqui 3 dias. Porque a sensação é horrorosa, é muito ruim mesmo. Mas isso, em 48 horas, já tinha uma evolução muito favorável e 72 horas depois, graças a Deus e a esse protocolo, eu não tinha mais praticamente nenhum sintoma. Com o presidente Jair Bolsonaro, como é que ele está? Vem se recuperando bem também? Porque ele fez teste também, mais um teste que ainda confirma que ele ainda está com coronavírus, né? A recuperação do presidente vem evoluindo, o senhor tem conversado com ele? Ele me disse que está muito bem. Ainda antes de sair o resultado do teste, ele me disse: Olha, eu quero voltar para trabalhar amanhã, né? Eu disse: Calma, chefe, espera aí o teste vir, né? Mas eu acho que o doutor Camarinha, que está cuidando do presidente, né? E também me orienta, ele deve liberar o presidente, eu acho que no início da semana que vem, né? Para voltar para suas atividades normais. Eu tenho que aguardar ainda mais alguns dias, ali pelo 12º dia, eu vou fazer então um novo teste do PCR, né? Eu fiz na sexta-feira passada, para ver se ainda eu tenho, né, atividade vírica comigo ou se já está tudo superado. Se estiver tudo superado, eu cumpro os 14 dias e volto para a minha atividade normal. Se bem que desde segunda-feira eu tenho participado por videoconferência de várias reuniões e audiências. Por videoconferência eu estou na normalidade, graças a Deus. Ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, obrigada pela atenção com os ouvintes da Band News FM, participando também aqui por videoconferência. Você assistiu as imagens no nosso canal no YouTube. Ministro, obrigada pela atenção e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, viu, Débora, porque tu nos permitiu, nessa conversa com os milhões de ouvintes da Band, né, não apenas em São Paulo, em todo o Brasil, a possibilidade da gente poder prestar esses esclarecimentos no verdadeiro serviço de utilidade pública aí para esclarecer as pessoas. Muito obrigado, em nome do presidente Bolsonaro, pela oportunidade.